Versículo 9 de Judas refere-se a um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar nas Escrituras. Miguel teve que lutar ou discutir com Satanás sobre o corpo de Moisés, mas o que isso implicou não é descrito. Judas 1:9. Mas até o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo, Satanás, e argumentando sobre o corpo de Moisés, não ousou trazer uma condenação abusiva contra ele, mas simplesmente disse: "O Senhor te repreenda." Esse evento ocorre em Judas. Aqui Judas compartilha conosco um incidente que não é encontrado em nenhum outro lugar na Bíblia. A questão naturalmente surge: de onde ele obteve essa informação? Alguns dizem que a informação foi transmitida pela tradição. Isso pode ou não ser verdade. Não temos conhecimento definitivo do porquê da disputa ter surgido entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Não é improvável que Satanás quisesse saber o local para que pudesse construir um santuário lá. Então Israel se voltaria para a adoração idólatra dos ossos de Moisés. Como representante angelical do povo de Israel, Miguel se esforçaria para preservar o povo dessa forma de idolatria, mantendo o local de sepultamento em segredo. Daniel 10:21, Bíblia amplificada. Mas eu, Gabriel, lhe direi o que está escrito na escrita da verdade. Não há ninguém que permaneça firme comigo e se fortaleça contra essas forças espirituais hostis, exceto Miguel, o príncipe de vocês, o guardião da sua nação. A simples menção do nome Moisés evoca imagens diferentes nas mentes de várias pessoas. A morte de Moisés é envolta em algum mistério na Bíblia. Sabemos que ele morreu aos 120 anos, ainda que seus olhos não estivessem fracos nem sua força se tivesse ido. Apesar de sua idade, Moisés ainda estava em seu auge quando foi chamado para casa. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Meribá-Cádiz. Ele liderou os israelitas até a beira de Canaã e lhe foi dado um vislumbre da terra, mas não lhe foi permitido entrar. No final da vida de Moisés, Deus lhe deu um vislumbre da terra pela qual ele havia deixado o Egito. Moisés subiu o monte Nebo das planícies de Moabe, até o topo de Pisga. O monte Pisga tem uma elevação no pico de 1.370 metros, isso é quase uma milha. Não há muitos homens de 120 anos que podem subir um monte quase 1 milha de altura e sobreviver para contar a história. No entanto, Moisés podia. Ele conseguiu escalando de mãos dadas. Não havia trilha larga o suficiente para Moisés e ele não precisava de uma de qualquer maneira. Se você está se perguntando em que condição ele estava, o feito lhe dirá. Ele sabia que iria falecer, pois Deus lhe havia dito isso. E Deus já havia designado outro homem, Josué, em seu lugar antes de ele morrer. A responsabilidade pesada de guiar a nação foi tirada de seus ombros pela primeira vez nos últimos 40 anos de sua vida. Moisés podia dar cada passo na encosta com passadas leves. Ele estava bem ciente de que estava prestes a dar seu último suspiro a qualquer momento. Enquanto Moisés apreciava seu último banquete visual da Terra Prometida, uma propriedade imobiliária que ele nunca pisaria, isso era o que ele mais aguardava. E foi isso. Deus o queria em casa. Moisés entregou o Espírito. Moisés morreu de acordo com a palavra do Senhor. Moisés faleceu sozinho, mas em paz. O relato de sua passagem está contido nos últimos 6 versículos do capítulo 34 do livro de Deuteronômio. A morte como uma maneira de colocar as coisas em perspectiva correta, não é mesmo? Que forma de viver! 120 anos e você não precisa de óculos. 1 século e 1/5 e você não precisa de muletas. Moisés nunca ficou sentado em uma cadeira de balanço, esfregando linimento e bebendo chá. Como os israelitas sentirão falta do sábio conselho de seu falecido líder? Seu trabalho entre eles mexeu com suas emoções, a ponto de levar um mês inteiro para lamentar sua partida depois que ele os deixou. Mas finalmente esse luto chegou ao fim. Isso deveria ser verdade em nossas próprias vidas. Depois da morte, vem o enterro. E assim foi no caso de Moisés. Mas o versículo 6 contém uma das declarações mais notáveis sobre toda a notável carreira de Moisés. Deuteronômio 34:6, Bíblia amplificada. E o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje onde está a sua sepultura. Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus sepultou pessoalmente. Você percebeu isso? O Senhor então escondeu o túmulo. O que o fez fazer isso? Porque aquela sepultura teria sido transformada em um santuário,
eles ainda estariam batendo um caminho até o Nebo hoje, erguendo santuários, vendendo pipoca e amendoins, oferecendo várias atrações, e talvez até mesmo operando um bonde lá em cima com uma grande faixa proclamando o local de sepultamento de Moisés. Então foi ocultado. Isso é tão crucial para o Senhor que até provocou uma confrontação angelical. Mas o ponto importante é este. Mesmo que Miguel seja um arcanjo, aquele que Deus usará para lançar Satanás do céu, ainda assim ele não presumiu falar repreensivamente com aquele que governa no reino dos demônios. Ele deixou toda essa reprovação para Deus. Apocalipse 12, 7, 9, Bíblia amplificada. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram, mas não foram suficientemente fortes e não prevaleceram. E não houve mais lugar encontrado para eles no céu. E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente que é chamado o Diabo e Satanás, aquele que continuamente engana e seduz o mundo habitado inteiro. Ele foi lançado para a terra e seus anjos foram lançados com ele. Miguel, o arcanjo, é retratado na Bíblia nos textos de Daniel, Judas e Apocalipse como um anjo guerreiro que luta em combate espiritual. A palavra arcanjo significa anjo de mais alto escalão. A maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, enquanto Miguel é representado em todos os 3 livros como contendendo, resistindo ou enfrentando espíritos malignos e principados. Miguel é o nome do arcanjo. Esse nome implora a pergunta: quem é comparável a Deus? Miguel nos é apresentado pelo profeta Daniel. Miguel se recusou a julgar presumptuosamente. Em vez disso, ele simplesmente anunciou a repreensão de Deus. A linguagem dessa repreensão coincide com Zacarias 3:2, onde o Senhor repreende Satanás por suas acusações contra Josué, o sumo sacerdote. Zacarias 3. Então ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, de pé diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. E o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Apesar de seu grande poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Os anjos justos têm uma hierarquia e são submissos à autoridade. Considerando a força de Miguel, a submissão do arcanjo a Deus é ainda mais bela. Podemos ver que a submissão nunca é destinada a tirar a força, o propósito ou o valor de um indivíduo. A força do anjo Miguel não estava em disputa, pois a última menção de Miguel, o arcanjo, aparece em Apocalipse 12:7, quando Satanás é expulso do céu. Miguel e as forças do céu derrotam o dragão, Satanás, e o diabo é mantido na terra. Lá, enfurecido, Satanás partiu para travar guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm firme seu testemunho sobre Jesus. A confrontação é um mal necessário. Ninguém gosta disso, mas deve ser feito para retificar, purificar e unificar a comunidade. Não é agradável, mas é necessário. Mesmo Miguel, o arcanjo, não lutou contra o inimigo por sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Miguel considerou seu cargo e posição com reverência. Lúcifer havia sido criado como a mais alta criatura. Esta é uma lição que tanto você quanto eu devemos aprender. Muitos cristãos ainda têm que aprender a se curvar até mesmo a Deus. Você e eu, meu amigo, somos criaturas. Ele é o Criador, o que nos dá o direito de questionar qualquer coisa que Ele faça. Não me entenda mal, todos nós lutamos com dúvidas, mas devemos reconhecer que Deus não é apenas o Criador, mas também o Redentor. Ele é aquele que cuida de nós, mas nosso Deus é exaltado, santo e exaltado. Ele é um Deus justo e correto. Ele nunca comete um erro e nunca se engana. Tudo o que Ele faz está correto. Então você e eu podemos confiar nele. Mas será que realmente fazemos isso? Reconhecemos sua autoridade? Valorizamos sua pessoa? Quando os homens forem chamados a prestar contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: Vocês disseram Senhor, Senhor, mas não fizeram o que eu ordenei. Cada um seguiu seu próprio caminho e fez o que achou certo aos seus próprios olhos. Esta é a imagem da humanidade. Então, e você? Que exemplo Miguel, o arcanjo, é? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e familiares e deixe também seu comentário abaixo. E inscreva-se no canal para ajudar com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Que Deus lhe abençoe e até a próxima!